turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricélio com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, nós vamos falar sobre a vacina contra a Covid-19, um assunto bastante importante para que a gente possa estar compreendendo tudo sobre a Covid nesse período de pandemia. Então aqui nós vamos falar da vacina. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas ensinam e estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos que levam as pessoas a ficarem imunes a determinadas doenças. Então, quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por uma substância estranha ao organismo, o sistema imunológico produz anticorpos, proteínas que atuam como defensoras no organismo para combater qualquer invasor. Então, essa proteção é chamada de imunidade. Então, a vacina, ela gera imunidade. Então, a vacina, com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos, a vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. Então, aqui sobre a previsão da vacina contra a Covid-19. Ainda não há uma vacina para se proteger contra o coronavírus, mas há iniciativas de pesquisadores de todo o mundo que prometem entregar uma forma de imunização ainda em 2021. Na primeira quinzena de março, cientistas norte-americanos realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. As autoridades de saúde do país disseram, no entanto, que o processo de criação da vacina deve durar entre 1 ano a 18 meses. Então, sobre as pesquisas existentes. A vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a faixa etária dos idosos é um dos grupos de risco da doença causada pelo coronavírus. Então, os idosos é a faixa etária do grupo de risco pelo coronavírus. Muito cuidado com os idosos que nós temos nas nossas casas, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina de Oxford é uma das 10 vacinas contra a Covid-19, entre as quase 200 atualmente em desenvolvimento, que já estão na última fase de pesquisa em seres humanos. Demora para fazer a vacina. Para chegar a uma vacina efetiva, os pesquisadores precisam percorrer diversas etapas. Entre elas está a pesquisa básica, que é o levantamento do tipo de vacina que pode ser feita. Depois passam para os testes pré-clínicos, que podem ser in vitro ou em animais, para demonstrar a segurança do produto, e depois para os ensaios clínicos, que podem se desdobrar em outras 4 fases. Na fase 1, feita em seres humanos, para verificar a segurança da vacina nestes organismos. Na fase 2, onde se estabelece qual a resposta imunológica do organismo, que é a imunogenicidade. Na fase 3, que é a última fase de estudo para obter o registro sanitário. E, por fim, a fase 4, que é a distribuição para a população. Então, brasileiros também pesquisam a vacina. 2 grupos de cientistas brasileiros estão pesquisando para chegarem à vacina. Um deles, liderado pelo médico Jorge Calil, no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, no INCOR, vai sistematizar em laboratório uma parte de uma proteína do coronavírus, importante para a penetração da célula. Em outro grupo, o trabalho é desenvolvido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Minas, que estão integrando uma rede do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Vacinas.
Então, o custo médio da vacina, o desenvolvimento de uma vacina da pesquisa básica até o produto final para o uso leva de 10 a 15 anos, e o custo médio estimado de todo o processo de desenvolvimento de uma vacina varia entre 200 a 500 milhões de dólares. Na atividade domiciliar, vocês irão responder as seguintes questões. Na primeira, as autoridades de saúde do país disseram, no entanto, que o processo de criação da vacina para a Covid-19 deve durar entre, vocês vão ver qual é a alternativa prevista para se criar essa vacina da Covid-19. Vocês vão marcar uma alternativa. Na segunda questão, com base nas pesquisas para a vacina da Covid-19, vocês vão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme os estudos feitos entre laboratórios, universidades e estatutos. Ou seja, nós temos aqui 1, a farmácia AstraZeneca, 2, o Fiocruz e 3, o laboratório de imunologia. Vocês vão observar aqui que aqui nós temos o Instituto do Coração, a Universidade de Oxford e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Vocês vão relacionar, ou seja, os laboratórios aqui, tá, que estão criando as vacinas, aqui nós temos 2 no Brasil e 1 nos Estados Unidos, e vocês vão relacionar onde é que está acontecendo aqui, entre o Instituto e as universidades. Vocês vão botar o número aqui dentro dos parênteses. Na terceira questão, para chegar a uma vacina efetiva, os pesquisadores precisam percorrer diversas etapas. Entre elas está a pesquisa básica, os testes pré-clínicos e os ensaios clínicos, que podem se desdobrar em outras 4 fases. Vocês vão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme cada fase. Então, nós temos aqui as 4 fases, 1, 2, 3 e 4, e vocês vão procurar aqui através aqui das afirmativas cada fase e colocar numeração aqui em cada uma, tá? Não está em ordem, vocês vão procurar e vão estar relacionando conforme o texto anteriormente. Aí nós vamos aqui para a atividade complementar. Continuando aí com a quarta questão, tem uma faixa etária que é um dos grupos de risco da doença causada pelo novo coronavírus. Então, que faixa etária é essa? Então, nós temos aqui a alternativa de crianças, adolescentes e jovens, adultos e a última, idosos. E aqui a gente colocou todas as faixas etárias possíveis, né? Crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, tá? Para você marcar uma alternativa. E aqui na quinta questão, segundo o Ministério da Saúde, as vacinas ensinam e estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, que levam as pessoas a ficarem imunes a determinadas doenças. Então, na verdade, a vacina gera o quê? É imunidade? É correção do corpo? É proteína ou é proteção? E para finalizar, a sexta questão. Segundo o desenvolvimento de uma vacina da pesquisa básica até o produto final para o uso, leva de 10 a 15 anos. E o custo médio estimado de todo o processo de desenvolvimento de uma vacina vai variar entre 100 a 300 milhões de dólares, entre 150 a 400 milhões de dólares, entre 200 a 500 milhões de dólares ou entre 300 a 600 milhões de dólares. Olhem com cuidado que vocês vão observar essa alternativa no nosso texto anterior, tá certo? Que é o valor, um custo médio para se fazer uma vacina. Então fica aqui uma fonte, tá? No g1globo.com, o texto que nós elaboramos aqui para vocês aqui nesse endereço eletrônico, tá? Nesse site. E aí, concluindo a nossa aula, o hashtag Fique em Casa.